uma que é muito comum dentro da banca US é o uso do substantivo. Está dentro da classe de palavras para você achar nesse edital louco que está lá da PMCE 2025, coloca lá, funções das classes de palavras. O substantivo é uma das 10 funções que está lá, que é cobrada muito pela US. Então vamos falar um pouquinho sobre o primeiro processo, que é a definição de um substantivo. Olha aí, gente, ó. Substantivo é a palavra que nomeia tudo o que tem materialidade, substância, tudo o que existe. Mas não tem como falar do substantivo sem falar dos elementos que o rodeiam. Então vamos pegar o caderno aí que a gente vai fazer uns esquemas. Pode pegar aí. Que é o substantivo, é a classe que dá nome aos seres em geral. É uma classe que age como núcleo. Ela é o núcleo de uma frase, o núcleo nominal de uma frase. Pega aí, bora. Vai sobrar. Deixa ela gritando lá, qual vai que eu peço outro lado. Pega aí, meu filho, tô mandando. Então, núcleo. A gente sabe, o pessoal que já é veterano aqui, já estudando, sabe que em torno do substantivo a gente tem 4 classes, que a gente chama de quê? De pana. Vamos relembrar aqui o que é o pana. Pronome, artigo, numeral e adjetivo. O pana, ele fica em torno do substantivo, prestando algum esclarecimento sobre ele. Vamos colocar uma frase exemplo aqui, no caderno de vocês a gente vai fazendo frase, viu? Pode escrever a primeira frase, ó. Nessa frase, você consegue identificar o substantivo? Quem é a parte mais importante aí? Quem é o núcleo aqui? Qual é? Tios. Então, note que aqui é um elemento nuclear, vamos chamar de substantivo, e em torno dele nós temos as 4 classes gramaticais que a gente chama de determinante. O os aponta para tios, determinando o seu gênero e o seu número. O gênero é o quê? Qual é o gênero? Masculino, porque tios é do gênero masculino. Está no plural, porque tios está no plural. Nós chamamos isso, gente, de concordância nominal. Concordância nominal. O que é a concordância nominal? É a concordância entre nomes. Professor, e o que é um nome? É toda classe que não seja verbo. Não são 10 classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, conjunção, preposição. A gente chama verbo e tudo que não for verbo a gente chama de quê? Fale, nome. Adjetivo é nome? Artigo é nome? Verbo é nome? Não, é verbo. Então, verbo e tudo que não for verbo, nome. Não esqueça. Por que é concordância nominal? Porque é concordância entre nomes. Nome é tudo que não for verbo. O teus aponta para tios, determinando o gênero masculino e plural porque tios. Aqui o os é um artigo. Teus é o quê? Pronome possessivo. A gente vai estudar depois um pouquinho sobre eles. O 2, que aponta também para teus, determinando uma quantidade exata. É o quê? É um numeral. Esse numeral está indicando ordem? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Não. Está uma quantidade, não uma ordem. Portanto, a gente vai chamar de numeral cardinal. Não esquece esse nome. Pega no caderno, filho. Olha. Olha, ele está pedindo uma folha aí, o colega, gente. Uma folha e um caderno. Faça vergonha a você. Vai buscar? Cardinal. Vai buscar. E cearense completa teus prestando uma característica dele. Eu queria dizer que era qualidade ser cearense, né? Mas vamos chamar aqui de adjetivo de característica. É um adjetivo. Então você nota, entenda, para a gente depois entrar em sintaxe, você entendendo tudo. O substantivo é uma classe gramatical que ela é o núcleo, dá nomes aos seres em geral.
E em torno do substantivo nós temos 4 classes que completam o seu sentido. Quais são? Fala, pana, fale. Quem é o pana? Fala. Pronome, artigo e adjetivo, tá? Eu vou chamar isso de determinantes. Os determinantes porque determinam o substantivo. Um nome bonito e cai em prova. Quais são os determinantes do substantivo? Só são 4. Mas eles é comparado com o substantivo. Eles são regidos. O regente é o rei, né? Quem é o rei ali, o regente? É o substantivo. Ele que manda, diz, olha, vocês são meus súditos. Concordem comigo. Se não concordar com o rei, ó, forca. Mas hoje, a gente não vai falar sobre esses determinantes, essas classes gramaticais que ficam em torno do substantivo. Hoje o nosso papel é falar unicamente do substantivo, que é uma classe que é cobrada muito dentro da banca. O primeiro elemento que vocês podem conferir aí no material de vocês se chama substantivação. Substantivação. No processo de substantivação, é a mesma coisa que eu colocar aqui. Deixe-me ver aqui. Derivação imprópria. A gente já viu isso aqui, não foi? Processo de formação de palavras? Não que vocês lembrem, mas a gente já viu. Tem o quê? Tem umas 2 semanas. Aí até a prova a Deus, né? Derivação imprópria. É quando eu mudo a classe de uma palavra sem mudar a escrita. Pensemos, por exemplo, ó, vou olhar o carro. Espere um minuto. Vou olhar o carro. Nessa frase, você tem a palavra olhar, que é um verbo. Olhar é um verbo nessa frase. Vou olhar. Quem vai olhar? Eu, sujeito oculto. Só que eu posso pegar esse verbo nesse contexto e transformá-lo em um substantivo. O olhar dos alunos ficam nervosos quando sai o edital. Vocês viram que saiu a data da prova de vocês? Não foi? Dia 22 de julho, foi? Mas disse que era... não era só... Não, mas já saiu hoje de manhã, saiu. Brincadeira, gente, ó, coração de vocês. Me diga, o olhar ficaram nervosos, não ficaram? Não, gente, não saiu, viu? Eu só disse para exemplificar minha frase aqui, como vocês ficam nervosos com isso, tá? Ei, cadê o Drogazil? Ei, Drogazil, tu pede lá material? Tu pede? Não, sim. Liga aí. Mas pode, não manda mensagem? Manda daí, Brasil. Pra não ter que ir lá. Vamos dar uma olhadinha aí. A palavra sim, eu estou no material de vocês, tá? A palavra sim é de qual classe gramatical? Você vai à minha casa? Diga. Sim. Negativamente? Não. Duvidamente? Não sei. Talvez. Sim, não, talvez. Afirmação, negação e dúvida. Perfeito? Isso são advérbios. Você vai à minha casa? Responda sim, vai. Sim. Não. Ou seja, são advérbios de dúvida, afirmação, negação. Agora, se eu ponho um determinante antes dele, o sim, eu transformo sim em um substantivo. O artigo, O artigo, ele substantiva as palavras. A palavra sim. Vamos pegar outra aqui. Antes, agora e depois. Tem uma música do Caetano Veloso que é sozinho, já ouviu? Olhando o antes, o agora e o depois. Já ouviram? A palavra antes é um advérbio. Antes, agora, depois é um advérbio de tempo. Boa, lembraram. Agora, se eu puser um artigo antes, olha, bote, fale. O antes, o agora, o depois, ele deixa de ser advérbio e passa a ser um substantivo. Só por conta do artigo. Ele virou o substantivo. Eu não estou mais falando
na circunstância de tempo. Eu estou falando no ato. Olha, o antes era bom demais, o agora melhor ainda. Próxima frase aí que eu tenho, ó. Os milhões já foram pagos. Milhões é um numeral que está se comportando como que aí? Substantivo. Os contras e os prós, o porquê, o psil. Então, eu posso substantivar qualquer palavra colocando um artigo antes. Na verdade, é qualquer determinante, qualquer pana, mas geralmente é o artigo. Tá certo? Isso aqui é uma derivação imprópria. É quando não muda a escrita. Mas eu posso fazer o que está dizendo aí. A substantivação pode ser por sufixação. Aí eu vou colocar o seguinte, ó. Substantivação imprópria, mas eu posso fazer uma substantivação por derivação. Derivação. Olha para cá. Aí no caso vai mudar a escrita. Vai mudar a escrita. Aí já não é imprópria, é derivação sufixal. Eu vou colocar um elemento na frente. Por exemplo, a palavra observar é um verbo. Eu posso colocar o artigo a na frente e fazer como? Vai. A observação. Caminhar, transforma no substantivo. A caminhada. No material de vocês, ó. Emocionar. Emoção. Vai, gente. Emoção. Eu falo o primeiro, vocês falam o segundo. Vai. Punir. Punição. Editar. Edição. Subir. Subida. Surgir. Surgimento. Conhecer. Conhecimento. Pescar. Pescaria. Abordar. Abordagem. Colher. Oh, vocês pegaram embalo. Vai continuar. Tossir. Na verdade vai virar tosse, né? Perdão. Cavalgar. Correr. São meus alunos. Então vocês entenderam o que é a substantivação, né? É transformar o quê? Qualquer classe gramatical em substantivo. Qual é a forma mais rápida de se fazer? Colocando um artigo antes ou um sufixo depois da palavra. Perfeito. Falamos sobre isso. Vamos aqui no próximo. Qual é o próximo tópico? Substantivo composto ou locução substantiva. Elementos que caem demais. Por exemplo, fim de semana. Note que fim de semana. Elementos que são unidos por preposição perderam o hífen. Pode olhar em todinho, ó. Cão de guarda, sala de jantar, pé de moleque, pôr do sol, mula sem cabeça, dia a dia. Perfeito? Todas essas perderam o hífen. Quando perde o hífen, a gramática chama de locução adjetiva. Quando mantém o hífen, ela é chamada de o que, gente? Substantivo composto. Eu posso colocar, por exemplo, pé de meia, que embora tenha uma preposição, manteve por nenhuma razão. A gramática manteve. Aí aqui é um substantivo composto. Pé de moleque perdeu. Aí ele virou uma locução substantiva. Desculpa, boy. Era isso que você estava corrigindo, né? É locução substantiva, perdão. Eu entendi agora o que você disse. Pé de moleque, elementos ligados por preposição, perdem o hífen. Todas essas da direita são exceções, que mesmo tendo, permaneceu. Qual é a razão? Nenhuma. É só exceção. Eu já dei aula sobre hífen aqui? É bom a gente falar. Não? Pão de leite, por exemplo, preservou. Posso dizer beija-flor. É? Não, tá chegando. Ela disse o quê? Então,
Locução substantiva, o que a gente faz? É locução substantiva, mais de um elemento sem hífen. Substantivo composto, mais de um elemento com hífen. É só essa a diferença. Coloca assim, ó, aqui, ó, sem hífen, com hífen. Perfeito. Sem hífen, com hífen. Próximo item, vamos falar sobre a classificação. Eu suprimi aqui, gente, porque a gente tem que ir direto ao ponto sem dar muitos rodeios. Obrigado, Fati. O que está faltando? Vai, Belzinho. Próxima aí, vamos falar sobre classificação. Os substantivos podem ser divididos em comum próprio. Eu posso dizer aqui, ó, comum próprio. Esse ar-condicionado está funcionando? Vocês estão com calor, não? Tá calor aqui? Tá, né? Eu também estou sentindo aqui. Não é porque tá magrinha. E tá vestida... E tá vestido de blusa do Flamengo. Se fosse do Vasco, aqueceria. Comum próprio. Sonho, hein? Vai. Eu posso dizer cachorro. E posso dizer Rex. Rex, nome clássico de cachorro, né? Substantivo comum é aquele que dá nome aos seres em geral. Pode ser cachorro, pode ser aluno. Eu não estou associando não, tá? Aluno, professor, médico, são substantivos comuns. Professor, comum, Vitor, próprio, tá? Pode ser primitivo e derivado, flor, florista. Eu não vou entrar nesse detalhe porque você já sabe sobre isso. O que pega é a diferença entre substantivo concreto ou abstrato, tá certo? Então tá escrito aí, mas a gente vai jogar aqui na lousa alguns. Aí você pode fazer a tabela aí, por favor. Bota assim, concreto, barrinha, abstrato. Substantivo concreto são todos aqueles que expressam materialidade, física ou não. Então entenda, eu posso dizer casa, pedra, casa, lápis, posso dizer Vitor, que é um nome próprio, posso dizer Crato, que é um nome de cidade. Tudo que você consegue ter uma imagem formada na sua cabeça, que você pode pegar ou não, será um substantivo, o que, gente? Concreto. Só que existem aqueles substantivos concretos, tá não, tá? Juro, Maria. Aqueles que existem somente na nossa imaginação, mas eles são concretos. Vai lá, gnomo. Gnomo existe na realidade? Não, mas você tem uma imagem formada, da minha altura, né? Não, o gnomo é um pigmeu, pequenininho, né? É elfo, dragão, Tinkerbell. Vai, gente, Jasper foi do fim. Alguém lembra desse herói? Não, só tu que é da fanbase. Agora ninguém. Alguém já viu falar em Jasper? Ah, bicho, estou enganado aqui. Jasper é anos 70, bicho, pelo amor de Deus. Não, foi antes, né? Agora, o Ultraman tu nunca viu. Não, boy. Entende, mano? Não, mas é da época dele. Entende, mano? Depois coloca lá. É igualzinho já, é tudo da mesma linha, sabe? É tipo Pokémon e aquele Digimon. Digimon foi uma droga, Pokémon é... Não vai dizer que tu gosta de Digimon, não. Do que Pokémon? Porra, bicho. Aí vai dizer que prefere Naruto agora. O que? Digimon? Não, eu vou assistir. Eu ia assistir esse da Minecraft que está instalado. Tu viu na internet como é que tá? A meninada, tudo drogada, jogando coisa pra cima, tudo fumando. Gnomo.
Aí eu posso dizer visagem. E aí, beleza. Visagem, aqui é no Nordeste, o pessoal que se está no Sul aí não sabe o que é isso. O que é visagem? Uma aparição, uma alma. Visagem é concreto, tá certo? Professor, e o que é abstrato? É tudo aquilo que para você materializar, você se espelha em outra pessoa. O abstrato, bom dia, ele se espelha, se projeta em outro. Vai lá, tu que gosta de desenhar. Desenha para mim a palavra justiça aí. Desenha. Como é que tá desenhando? Se você desenhar a palavra justiça, você colocar aquela balancinha da advocacia em si. Uhum. Justiça, tu não tem como desenhar o nome justiça, né? Tu vai desenhar um símbolo que o representa. Isso é uma abstração. O substantivo abstrato sempre se apoia em outro elemento para existir. Se eu peço que você desenhe a palavra amor, provavelmente faz um coração, faz a cara do Lula. Estou provocando, tá, gente? Desculpa aí. Então, amor também é um substantivo abstrato. Perfeito? É isso, tá, gente? É tudo aquilo que eu não consigo ter uma ideia formada. Mas existem aqueles que podem ser um ou outro a depender do contexto. Um exemplo disso é a palavra sonho. Pode ser aqui a depender do contexto. Vou te dar 2 aqui. Cara, eu fui ali na padaria Santista fazendo propaganda, né? Sabe onde é, né? Na Patricícia aqui. Fui ali na padaria Santista e comi um sonho. Cara, tava perfeito, com um cafezinho. Esse sonho aí é concreto ou abstrato? Por que é concreto? Porque é um doce, é uma especiaria. Cara, tive um sonho terrível ontem à noite. Sonho. Aí quando eu acordei, percebi que era verdade, que eu era pobre. Aí tive o pesadelo, se concretizou, né? É abstrato, que é o ato de sonhar. Depende do contexto. Vitor arrancou o aviso que estava na parede. Esse aviso é concreto ou abstrato? O aviso que estava na parede, concreto. Eu peguei no aviso, é sinônimo de cartaz. Sueli veio e deu um aviso. Abstrato. Percebe? É um contexto. Tudo depende do contexto. Ia perguntar? Não? Fenômeno natural. Todo fenômeno natural, eu esqueci de falar, é concreto, tá? Chuva, vento, peido. O peido, sabia que é concreto? Peido de bufa? Por quê? Tu consegue sentir, boy. Sabe a diferença de peido para bufa? O peido... Depende. Se a bunda estiver depilada, não faz não. Você sabia disso? A bunda, o homem bufa mais do que peida. Porque geralmente os homens têm os Nutella agora que estão tirando. Mas, por exemplo, os pelos, eles proporcionam a saída do ar. Quando você faz, ó. Isso no homem. A mulher, porque geralmente não tem pelo. A falta de pelo une as nádegas, evitando que o som faça esforço para sair, ó. Eu posto. Mas é justamente isso, é porque o peido faz barulho e a bufa é silenciosa e fatal. Geralmente vocês vão sentir se já está no chão. Não é não, boizinho? Oi. Vocês podem pedir mais material que acabou? Tu pede, boizinho, lá? Tá com resposta isso aí. Ei. Você tem mal ou não? Sim. Tem não. Pronto, volta. 5. Ei, Vitória. É 5, viu? Uhum. Quando vier, tu traz. Apontando para baixar a temperatura, tá quente. Baixa a temperatura. Uhum. É Igor, Quirino. Igor. Aquele moreno que tá Aí, ó. Ah, vem aqui, por favor. Fala, meu, deixa eu dar. Bora aí. Embora o quê?
Vamos aqui. Eu estava falando chuva, vento, peido. Posso colocar noção, altura. Posso botar círculo. Dias de semana, segunda, terça. Posso colocar mês, ano, milênio, ao menos. Mês, ano. Tudo isso aqui é concreto, tá bom? São os fenômenos naturais. Vira a página aí, gente, por favor. Falando um pouco sobre os coletivos, é porque está lá no nome, lá embaixo, mas é coletivo. A banca, às vezes, faz essas brincadeiras. Pediu o coletivo de alguma coisa. Gente, banca de prefeitura, que é a UES, ela gosta de fazer essas brincadeiras. Por exemplo, alguns vocês sabem naturalmente. Por exemplo, de camelo, que a gente tem aqui demais aqui em Juazeiro, né? Não, mas a gente sabe o coletivo de camelo, qual é? Camelô, olha, o outro, camelô. É não. É cáfila. Cáfila é de lobo, né? Eu não sei não. Deixa eu ver aqui se tem. Esqueci. Abelha. Colmeia. Tá aí, gente, ó. Animais de carga. Fala, gente, tá aí, ó. Récua, vamos. Animais de uma região. Aves. Bando ou revoada. Bactéria. Colônia. Gente, de caranguejo. Cambada. Mas cambada também é de aluno. Cambada de peste a gente usa, né? Caravana de rumeiro, de gente, né? De pessoas. É? Cadê? Tu olhou aí? É caravana? Cáfila é de lobo. Alcateia de lobo. Cáfila é o quê? Eu acho que é cáfila. Não é isso? Pronto, é camelo mesmo. Eu não estava enganado não, verdade. Enxame de abelha. De cães. Matilha é cão. É duplo, né? Vai lá, gente, de alho, o alho. Réstia. Árvores. Cana. Feixe, por aí vai. Gente, vamos falar sobre o gênero do substantivo que fomos interrompidos, né? Quando a gente está falando sobre gênero, a gente está falando sobre masculino e o quê? E o feminino. Gêneros de palavras. A gente não está falando de sexo. Gênero é uma coisa, sexo é outra. Tá certo? Então, existem aquelas palavras que são chamadas de biformes. Que existe? Bi quer dizer o que, gente? Bi, dois. Existe uma forma para o masculino e para o feminino. Eu posso dizer homem, posso dizer mulher. Ou seja, eu estou usando aqui duas palavras, uma palavra totalmente diferente da outra, para fazer o gênero, para mudar o gênero. Posso pensar também, ó, em boi. Qual é o feminino de boi? Vaca. Colocando. Carneiro é ovelha? Acho que é, né? Pronto, carneiro e ovelha eu vou arriscar aqui. Essas palavras são chamadas de heterônimas, porque é uma palavra totalmente diferente uma da outra. Só que existem aquelas outras que mudam apenas a desinência final, a letrinha. Que eu posso fazer aqui, ó, menino e o que, gente? Menina. Licença, só como entrar aqui para olhar uma olhada. Lá atrás, pode entrar aí, para você saber o que é. Licença, deixa eu só ver. Menino, menina. Biforme, bi2. E tem aqueles que são chamados de uniforme. Uni é o quê? Uniforme. Esses nomes aqui aparecem na prova. Bi2, duas formas, uniforme, uma. Nos uniformes, a gente tem 3 tipos de substantivos uniformes. 3, amigos, 3. O primeiro deles, na ordem, a gente vai chamar de comum de 2. É bom você fazer esse resumo aqui comigo, viu? Comum de 2. Aí eu sempre gosto de dizer meus alunos que é comum de 2, aí eu boto assim, ó, artigos. Fale, qual é o nome? É só comum de 2, o nome oficial. Aí para eu memorizar, eu digo comum de 2, artigos.
O que é um substantivo comum de dois artigos? É quando a palavra ela não se modifica, por isso que ela é uniforme, tanto serve para o masculino como para o feminino, e para eu distinguir o gênero, eu mudo só o O e o A. Então eu posso dizer, ó, o artista, para fazer o feminino. A artista. Note, a palavra artista é uniforme. A palavra mesmo, ela não muda para mudar de gênero. O que é que muda para mudar de gênero? Por isso que é comum de dois artigos. Associe, comum de dois artigos. Os artigos é que mudam. Existem aqueles que nem o artigo define o gênero, que a gente vai chamar de sobrecomum. O exemplo de um sobrecomum é criança. Eu posso dizer a criança, que nem criança, nem o artigo A consegue definir o gênero dessa pessoa. Se eu digo, cara, a criança foi sequestrada, a criança foi vítima de pedofilia. Qual é o gênero? É um menino ou uma menina? Quando eu digo a criança, tanto faz. Por isso que ela é o quê? Sobrecomum, não se sabe. Aí como é que eu defino, professor Gênero? Com outras palavras. Eu posso dizer estava alterado, estava alterada, posso dizer José Maria, eu posso nomear na frente depois. Isso aqui é ótimo para o conselho tutelar que não precisa revelar o gênero da pessoa, muito menos o nome da pessoa em uma notícia, por exemplo. Não é verdade? Menor de idade, né? A criança, eu posso dizer, cara, a pessoa entrou em contato comigo e me esculhambou. A pessoa é homem ou mulher? Tanto faz. Mas só que como ela entrou em contato, você pode saber pela voz. Não, mas a pessoa que está me ouvindo falar não vai saber. Cara, a pessoa entrou em contato comigo, eu sei o gênero, mas você não sabe, né? Porque eu estou falando. E existem aqueles que são chamados epicenos. O que é um pedir favor, né? Com certeza é isso. Os epicenos, vamos colocar aqui na frente, é para animals, animais. Nem todo animal é epiceno, tá? Vou dizer aqui, por exemplo, boi e vaca não é um epiceno. Gato, gata não é um epiceno. Cachorro, cachorra. Cão, cadela. Também não. Porco, porca. Mas, por exemplo, abelha. Abelha é um bicho que é classificado como epiceno no gênero. Porque eu não sei se a abelha é menino ou menina. É uma mocinha ou um mocinho. Sempre vai ser a abelha, não é verdade? Sempre vai ser a abelha. Para eu o gênero é feminino. Agora o sexo pode ser masculino ou feminino. Como é que eu faço para distinguir o sexo? A gente usa nos epicenos os adjetivos macho e fêmea para definir. Então eu vou dizer a abelha macho. Fêmea. Vamos começar pela fêmea, vai. A abelha fêmea. O gênero é feminino. Não confunda a gente com o sexo. O gênero da palavra é o quê? Feminino. A abelha sempre é do gênero feminino. Aí o sexo é que muda. Então fica a abelha o quê, gente? Macha. Tem que concordar com a abelha. Fale. A abelha macha. Porque não é feminino? Aqui é um adjetivo, concorda com ela. Eu tenho até medo de dizer isso, porque muita gente acredita e pensa que eu estou mentindo aqui. Napoleão Mendes de Almeida, eu vou botar aqui no vídeo aqui a gramática para dizer que eu estou mentindo. Eu vou mostrar a gramática lá. Corte, Vitor. Eu vou cortar agora, porque na edição eu vou botar a página. A abelha macho. A abelha macha, a abelha fêmea. Professor, o concurso pode errar? Pode. Considere também como correto, porque você está fazendo não para dar aula, não é por questão de prova. A banca pode botar macho. Mesmo havendo um problema de concordância, aceite como correto. Fala, a abelha, que é o mais comum de se ouvir. Poucos autores defendem isso, mas o certo seria macha. Isso aqui está certo, viu? E aí, vamos supor, caso viesse um exemplo, uma questão nesse exato A abelha macha. Pronto, a macha. Aí no caso ela viesse como macho, caberia junto.
Não, sim. Se você errasse, sim. Sim. Mas considere as duas como corretas para o seu concurso. Eu não considero. Mas para o seu concurso, considera. Se fosse o elefante, porque tem elefoa. Tubarão. O tubarão. Macho. Fêmeo. Olha, e fala. Não. Olha. O tubarão fêmeo. Fale. A banca pode botar fêmea? Você vai considerar correto? Para responder a prova, vai. Para responder a prova, vai. Porque a banca não vai saber, não, isso aí. Eu sei, mas ela não sabe. Vamos apostar? Se cair uma dessas, ela vai colocar essa. Aí eu faço questão. Professor, mas eu acertei, mas eu vou derrubar. Se fosse cobra, ficaria a cobra macho também, né? Aí você pode entrar não existe cobra sapatão, tá? Então a cobra macha é a concordância de gênero, tem nada a ver com Mas cobra também é feminina, né? isso. A cobra macha, a cobra fêmea. Mas considere responder a cobra macho. Considere porque a banca não vai fazer isso. Entendeu? Eu estou falando o que é o certo e o que a banca cobra. O que é que vocês vão ficar? O que a banca cobra, obviamente. Existem, gente, aqueles que muitas vezes o gênero, quando muda de uma palavra, como é que eu vou te dizer isso? Muda o sentido. Pensa comigo no caixa do banco. Vai lá, tu vai chegar lá no caixa, é o José. Então você vai dizer o seguinte, o caixa José. Mas não era um homem. Cheguei lá, era Cíntia. Tu vai dizer como? A caixa sim. Se eu dizer a caixa, eu estou chamando ela de recipiente. Ironicamente, eu estou chamando ela de burra. Olha, é tão burra quanto uma caixa que não fala. Não é isso. É o caixa, ok? Cíntia. Não muda. Porque se eu mudo o gênero da palavra, eu mudo o significado. Existem algumas palavras que acontecem isso. Quer ver? Guia. Alguém aqui é personal? Professor, mas nesse caso aí não está se referindo ao sexo ou então a pessoa, está se referindo à função. Certo, mas é o caixa Cíntia, o caixa João. Se eu boto um A aqui, ela muda o significado da palavra. Fica a caixa. O artigo está vinculado. É por isso que essa palavra não está se referindo à pessoa, está se referindo justamente à função que ela está exercendo aí, né? Mas caixa de atendente é só masculino. Ela é sobrecomum, tá? O caixa é sobrecomum. Se eu puser um artigo, eu mudo o significado dessa palavra. Quando boto o ali, fica como se ela fosse a caixa. A caixa de papelão. Guia. Tem os guias turísticos? Eu digo o guia turístico, né? O guia Luan. E se fosse Luana? O guia Luana é sobrecomum. Porque se eu coloco a guia, vai ficar o documento que é emitido. Ei, bicho, a guia aqui do banco está me dizendo aqui, ó. A guia é um documento fiscal. Então aquele negócio do cego, né? Que eu não tinha assim, a guia também. A guia do carro. É chamado de guia também? É guia, é? Olha aí, pronto. Eu tô chamando de coleira, né? Gente, outros que estão aí, repare, ó. Tem um monte, ó. O nascente. O rádio é o aparelho. Vocês estão vendo aí? O rádio é o aparelho, a rádio é o quê? A transmissora. O nascente é onde o sol nasce, a nascente é onde o rio nasce. O cabeça. O que é o cabeça? É o chefe, a cabeça, a parte do corpo. O membro que é sustentado no seu pescoço. Aí eu tenho o capital, que é o quê? A capital. O guia já falei. O moral, estado de espírito. Moral é ética. Ou seja, muitas vezes mudando o artigo, muda de classe. Vamos falar agora sobre variação de número, singular, plural. No material de vocês, eu não vou entrar nos casos clássicos, que vocês sabem, vamos só ler, vai. Plural de livro. Casa.
Chapéu. Grife, por gentileza. Chapéus. Que muita gente diz chapéus. Fala, chapéus. Plural de troféu. Pode grifar. Troféus também. Pode grifar. De degrau. É porque muita gente diz degrais. Pastéis é pastéis, viu? Vai lá, olha pra mim aqui. Olhe pra mim. Olhe. Não baixa a cabeça, fica olhando pra mim. Eu vou fazer a pergunta pra ver se você aprendeu. Troféu. Troféus. Degrau. Não é degraus, não? Deixa o último. Chapéu. Aí foi olhar de novo, pescou, Bazinho. Perdeu. Plural metafônico. Grifa esse nome aí. Metafônico. Também já apareceu na prova. O que diabo é plural metafônico? Irmão, é quando quando ela vai pro feminino, o som muda. Quer ver? Feminino de porco. Não, plural de porco. Porco é fechado. Quando eu passo para o plural fica como? Plural metafônico é isso. Quando o som fica fechado no singular e aberto no plural. Ou vice-versa. Não olha não. Olha para mim. Cadê, menino? Cachorro. Cachorros não muda. Copo. Não muda. É corpo, gente, perdão. Aí, corpo no singular, no plural. Caroço. Caroços, fale. Aposto, a classe gramatical aposto. Vai, aposto. O que é um plural metafônico? No singular é de um jeito, plural é de outro. Exemplo, porco. É nós. Coloque aí a letra C, bota assim, exclusivo para a banca US. Olhe para mim agora. Look for me. Look for me, look for me, todo mundo. Eu estou vendo muita gente de cabeça baixa, levanta a cabeça. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Vocês vão repetir uma frase para mim. É para Banco S, deu trabalho demais para fazer isso, vocês vão repetir comigo. Vai. O aldeão ancião matou o sultão, vilão e o ermitão. Matou o sultão, vilão e o ermitão. Essa última parte de novo. Matou o sultão. Já errei. O sultão, vilão e o ermitão. Matou o sultão, vilão e o ermitão. Matou o sultão, vilão e o ermitão. As duas primeiras. Pode olhar agora, vai. Você vai dizer a primeira parte até matou, depois o restante, vai. O aldeão ancião matou. O aldeão ancião matou. De novo. O aldeão ancião matou. Só a parte final. O sultão, vilão e o ermitão. Mais uma vez. O sultão, vilão e o ermitão. Essa frase é muito importante para a UES. Gente, eu já fiz 28. Estou contabilizando quantas provas da UES eu já fiz, até quando sai o edital. Eu estou catalogando em casa para saber o que mais cai. Eu quero bater de 2015 até agora. Eu estou ali no 2019, finalzinho de 2019, estou já terminando o ano. Para saber, isso aqui cai muito. Tem muita questão falando sobre isso. Professor, e o que é isso? O aldeão ancião matou o sultão, vilão e o ermitão. Essas palavras que estão grifadas, aldeão, ancião, sultão, vilão e ermitão, são substantivos cujos plurais são de 3 maneiras diferentes. Aí a UES vem assim. Qual das palavras abaixo possui 3 variações de plurais? É sempre a mesma pergunta. Essas são as principais. Só são essas? Não. Mas todas essas já caíram. E é sempre se repetindo. Nunca caiu uma diferente dessa. Beleza? Vai lá. Qual é o plural de aldeão? Fale. Aldeões. Vai, tem mais. Aldeões. Ou seja, qualquer uma dessas formas está correta. Vamos fazer um teste? Fica olhando para mim. Eu vou citar algumas palavras e vocês vão me dizer se elas têm 2 ou 3, se elas só têm uma variação ou 3. Combinado? Vai lá. Aldeão.
3, fala 3. Cidadão. Uma. É 3 ou é uma? Viu? Qual é o plural de cidadão? Cidadãos. Não vem com cidadões, não. Tem algumas palavras que são duas, tá? Como cirurgião. É cirurgiões ou cirurgiães. Ambas é só. Mas eu quero só 1 ou 3. Tá certo? Troféu. 1 ou 2? Perdão, 1 ou 3? 1, que é qual? Ermitão. Vilão. Ancião. Vai nessa. Cola aí. Vamos dizer a frase sem olhar? Sem olhar. Olha pra mim. O aldeão ancião matou. É nóis. Duvido, não tem outro não que ensina assim. Eu sou o cara. Vamos lá para a regra do SAM. Vamos colocar aí, gente, substantivo composto. No caderno de vocês. Vamos. Substantivo composto. Estão lembrados o que é um substantivo composto, que é unido por hífen? Duas partes que são unidas por hífen? Sim, professor. No substantivo composto, às vezes, os dois elementos do substantivo composto variam. Outras, só o segundo, outras, só o primeiro. E nesse cabaré a gente vai ter que aprender que só vai variar um substantivo composto quando este fizer parte do SAM. O que é o SAM? Substantivo, adjetivo, numeral. Se eu pensar, por exemplo, na palavra segunda-feira, eu vou entender que segunda é um numeral e feira é um substantivo. Se essas duas classes gramaticais estão no SAM, portanto, ambos pluralizam. Então, o plural de segunda-feira é o quê? Segundas-feiras. Por quê, professor? Porque ambas são partes do elemento do SAM. Pensa comigo numa flor que se chama amor perfeito. Aquelas flores do cemitério. Amor perfeito. Amor é um substantivo. Perfeito é um adjetivo. Então, qual é o plural de amor perfeito? Amores perfeitos. Eu já estou vendo uma questão dessa na prova. De plural de substantivo composto. Tá certo? Professor, e se não fizer parte do SAM? Não varia apenas a parte do SAM, que não é. Por exemplo, na palavra guarda-roupa. Para eu saber o plural de guarda-roupa, eu tenho que saber a classe gramatical dessas pestes. Guarda é verbo. Roupa, substantivo. Qual das duas classes estão no SAM? Só roupa. Portanto, o plural de guarda-roupa é o quê? Vamos botar o os, né? Os guarda-roupas. Esse guardar aqui não é pessoa. Vocês concordam comigo? Não é? É um móvel, correto? Para você aprender, porque já caiu isso aqui na prova, e muito aluno errou, aí eu criei um método assim. Guarda, objeto. É o ato de guardar. Sim? Mas existe, professor, o guarda que é pessoa. Guarda municipal. Eu vou chamar de guarda. É guarda municipal? Era guardinha, o pessoal brigou, tirou. Virou guarda municipal, é GCM, né? Pode ser guarda de trânsito, por exemplo. Pronto, vou botar guarda municipal, que é muito comum. Municipal. Pensemos aqui. Esse guarda aqui
Não é o ato de guardar, não. Aqui não é um objeto, não. Aqui é o quê? É uma pessoa. Vamos colocar, é uma pessoa. E se é pessoa, é um substantivo. Municipal é adjetivo. Portanto, qual é o plural de guarda municipal? Guardas municipais. Aí, ó, para ela botar guarda-roupa e na letra B guarda municipal, é um passo. E mata. Vamos fazer um teste? Escreve aí, vai. Eu quero o plural de 2 palavras. Escreve aí. Guarda noturno e guarda-joia. Eu ia dizer porta-joia, mas bota guarda-joia. Já vai escrevendo no plural, tá, gente? Já escreve no plural. Guarda-joia. Joia não tem acento, não. Uma queda feia. Há 10 anos. Vai. Qual é o plural de guarda... É guarda-joia primeiro? Vamos. Guarda... Como é que ficou guarda-joia? Guarda-joias. Só o segundo variou, porque o primeiro é um objeto. E guarda noturno? Guardas noturnos. Esse guarda foi cobrado já. Muita gente errou. Coisa ruim. O sanduíche é bom, mas cachorro quente, pelo amor de Deus. Tem não, bicho. O salsicha, né? Com cachorro. Não. Ave Maria, é o fim. É final de festa, né? Que desce qualquer coisa. Cachorro quente. Qual foi a primeira? Como foi? Fica como? Meios fios. Por que meios fios? Numeral, substantivo. Vai, próximo. Abaixo é advérbio. É lugar. Abaixo, acima. Advérbio está no san. Então fica como? Abaixo, assassinados. Assinados, gente, tô brincando. Assinados é adjetivo. Então, advérbio e aqui adjetivo. Tem mais? Meios, termos, correto? Cachorro quente. Hã? Cachorros não é substantivo? Quente é adjetivo. Quentes. Não é adjetivo, boy? Então, tá no san. Cachorros quentes. Tu tá dizendo quente. É um quentão. Vamos lá. Existe uma observação, um ob aqui. Não é exceção, é ob. Pensa comigo na palavra sofá-cama. Sofá-cama. Sofá é um substantivo, certo? Cama é também o quê? Substantivo. Quando houver a junção de SS, só o primeiro vai para o plural. Aí você pode pensar também como cama sendo um adjetivo. Ele está caracterizando o sofá. Perfeito, mas é um substantivo que caracteriza o anterior. Mas ele não se torna adjetivo, não. É meio que uma função. Não é qualquer tipo de sofá, é um que se desdobra em cama. Eu entendi o que você disse, mas ele continua substantivo. Não sei, eu estou dizendo assim, você pode associar assim para poder responder a questão. Cara. Você associa assim, quando o segundo determinar o tipo do primeiro, Aí vai que é um ter tipo. função adjetivo. Adjetivo e não fica no plural. Então, qual é o plural de sofá-cama, gente? Sofás, cama. Por quê? Substantivo mais substantivo. Beleza, beleza. Boa. Se fosse carro-pipa. Pimba não, pipa. Falou. Como é que um carro vai pimbar? Pimba lá dentro. É o carro motel, né? Vai, gente. Aqui é um substantivo, aqui é um substantivo.
Substantivo mais substantivo? Só o primeiro. Carros o quê? Pipa. Não olhe para o material, não. Salário família. Que salada, macho? Tu tá, o que foi? Fumou o quê? Passa um pouquinho? Salários, professor. Tu disse salário. Salário. Secou a garrafa toda? Sobrou um pouquinho. Vai, gente. Salário é substantivo. Salários. E família também é um substantivo. Então fica como, gente? Salários, família. Deu para entender? Substantivo mais substantivo, o que acontece? Só o primeiro vai para o plural. É isso. Se a palavra for aqueles elementos ligados por preposição, lembra de pé de moleque, dia a dia, pôr do sol, só o primeiro vai para o plural. Sempre que tiver uma preposição. Repara que pé de moleque, pés de moleque. Repetindo. Quando for ligado por preposição, apenas o primeiro varia. Fale, pé de moleque no plural fica como? Pés de moleque. Pôr do sol. Duvido essa. Fale. Pores do sol. Fale. O engraçado é que só tem um sol. Ainda bem, né? A pessoa com dois. Um se pusesse e o outro começasse. Aí disse, adeus. Pores do sol. Embora contrarie uma ideia da realidade, mas é assim. Perfeito? Ok. Olha, lá vai o outro. Vamos. Pé no chão, pé no chão. Escreve para mim aí o plural. No olho não, no caderno. Mulas sem cabeça. Mulas sem cabeça. Mulas sem cabeça. É isso. Estrela do mar. Estrelas. É isso, pronto, já foi. Vocês estão muito bons. Vamos ver a atividade daqui a pouco. Vire a página, por favor. No caso de onomatopeia, apenas o último vai para o plural. Aí o menino está se perguntando o que diabo é onomatopeia. É uma palavra composta que imita o som. Aqui, ó. Tic-tac, tic-tac, Polícia Federal. É não. É toque, 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 né? Voltando, gente. Vocês não assistem memes, não. Tic-tac, tic-tac, tic-tac é uma onomatopeia. Ela imita o som. Quando tiver uma onomatopeia, apenas o segundo vai para o plural. Por exemplo, reco-reco. Eu juro para você que eu não sei o que é um reco-reco. Aquele negócio que faz assim, ó, fica abrindo e aí o outro lado do outro lado aí dá a volta pra cá. Então é o brinquedo que abrir, né? Então o plural de reco-reco é o quê? Reco-reco. Que abre assim e fecha. Como é aquele instrumento que faz o cara ficar voando? É uma catraca, né? Eu não sei não. Atividade. Primeira questão. Beijar o beijo. É para você fazer essa troca. Vai rápido. Chorar. O choro. Rápido faz. O choro. Encontrar. O encontro. Não, o conheço não. O conhecimento. Preenchimento. Emagrecimento. Discussão. Como é que se escreve discussão? Depois do cu vem o quê? Sim. O que é o são? Cedilha ou SS? Não. SS. Discussão. Pode ser discurso também. Selecionar. É melhor seleção. Selecionamento não existe não. É um neologismo, viu? É seleção, participação.
Aí, minha gente, prometer. Promessa, conquista, caminhada e competição. Certo? Como? Caminho pode. Substitua o verbo destacado pelo correspondente. Está preparado para a luta. Luta. Parou para discussão do assunto. Aí vai ter que botar o do lá na frente. É discussão do assunto. Mas não faz sentido discurso do assunto? Eu pensei que era só para colocar um Não. substantivo, não que precisa fazer Adaptação, tem que adaptar. Chegaram para o acampamento. Chega de ameaças, ou chega de ameaça. Entrou para verificação dos documentos. É importante a entrega do trabalho. Treine bastante para a competição. Sentou para o exame dos documentos. Tá bom, boy. Próxima. Concreto abstrato. A venda de roupas. Abstrato. Na venda do museu tem frutas. Concreto. O céu está lindo hoje. É concreto. O céu é o lugar acima ali. É físico. Tenho medo e raiva. O gnomo dá sorte. O vento deu rajadas. Concreto. O vento é um fenômeno. Não, exame. Examinação não. Viu? Existe neologismo. Tá? Quarta. Caça fantasma. Caça é verbo. Não, bicho, é passar pro plural, mané. Dá uma tapa aí no pé do vidro dele. É plural, macho. Os caça-fantasmas. Caça é verbo, fantasma é substantivo. Só o segundo varia. Beija-flor. Beija-flores. Vira-lata. Ó, vira-latas. Vira é verbo, latas no plural. Cirurgião dentista. Vai com calma. Cirurgião é substantivo, dentista também. Substantivo mais substantivo, só o primeiro. Então, os cirurgiões, pode ser os cirurgiães também, tá? Bota cirurgiães, que é o mais raro, mas cirurgiões também existe, tá? Os cirurgiões, dentista. Meia calça. Meias calças. Redator-chefe, 2 substantivos. Redatores-chefe. Não são 2 substantivos? O caça-dote. Caça é verbo, dote substantivo. Então, os caça-dotes. Saca-rolha. Os saca do verbo sacar, rolhas. Tu trabalha no jogo do bicho, pai? É? Não, de boa, não. Se for, eu quero conversar, que eu também aposto. Faço um fezinho. É verdade? Pronto. Passa o contato aí que vamos conversar. Vai, gente, quinta questão. No texto, há o uso da flexão do plural ão, tônico em previsões. Previsão, previsões, correto? O substantivo que pode apresentar até 3 formas do plural ão é? Qual é o plural de cidadão? Escreve embaixo. Charlatão. São 2, tá, gente? Charlatões e charlatãos. Põe, escreve aí, são 2. Interessante você escrever. É claro que é a letra C, mas eu quero lembrar, vamos ver se você lembra da frase. O sultão vilão matou... Volte lá, vamos falar. Até eu esqueci. É o aldeão, ó, vai. O aldeão, vai. O aldeão ancião matou o sultão vilão e o ermitão. Então é vilão. Automoção é automoções. O plural de um substantivo que pode apresentar até 3 formas é o quê? Aldeão. Tá vendo? Ela repetindo sempre. Aí foi 2024. Botão.
Salomão. É porque é um substantivo. Esse substantivo é não contável, né? É Salomões. Arranhão. Arranhões. O termo marco no título, marco temporal, classifica-se como o quê? É um substantivo. O temporal é o adjetivo dele. Letra A. 8. Tem o plural formado por meio da terminação ONS. Os vocábulos tramitações, aí cidadão não é. Questões, constituições, não dá. Destruições, visões e eleições. C. 9. O plural do substantivo terminado em ão difere do plural concessão. Pera aí, eu não entendi não. O plural do substantivo terminado em ão, concessão, concessões. Oposição, oposições. Cidadão, cidadãos. Eu acho que é B, né? Situações, eliminações. É B. 10ª. Que enunciado confuso. Era só procurar qual era que era diferente, né? 10. O plural do substantivo em que apenas o primeiro varia. Cidades, satélite. Substantivo mais substantivo. Todos os outros variam os dois. Assinala a opção em que o nome apresenta a formação do plural igual a cidadão. Cidadão, cidadãos. Licitações, transações, chões. Não, gente, é chãos. É letra C, né? Não é não? Tu vai dizer chões? É chãos. Cidadãos, chãos. Porque corrupções. 12. Qualquer dúvida pode falar, tá, gente? Assinala a alternativa em que há um substantivo composto corretamente flexionado no plural. A. Abaixo é advérbio, assinado adjetivo, é a letra A. Bota fora. Qual é o plural de bota fora? Gente, ó, bota é verbo, bota um Vzinho, vai. Fora é substantivo, fora é advérbio. Dentro, fora, Aí nenhum varia, é os bota fora. Nenhum varia. Pés de... Qual foi o erro da C? Porque não é um substantivo composto, é uma locução. Mas quando a gente tem um de, o que é que acontece? Só o primeiro. Cães de guarda também. Só cortei, porque a locução é pra Não, meu filho, quem foi que fez isso? Foi tu, Platinado? Não, quem foi que deu isso aí? Porra, beleza, foi tu, velho? Meu filho, eu vou arrumar um travesseiro pra tu aí, porque até eu que fazer também, né? Porra, velho. 13. Assinala a alternativa correta em relação ao gênero. Criança. É um exemplo de substantivo comum de 2? Não, que não tem ou criança. Sobrecomum. Ó, a autoridade aí falando. O indivíduo é sobrecomum? Não é não? Tem a indivíduo. Não, é coloquial dizer a indivídua, viu? Não existe isso não. É o indivíduo, é só o. É sobrecomum? É. Pois é o único termo que serve para os dois sexos. Letra B. E a letra C, tá? Vamos ver a letra C. A barata é um exemplo de um substantivo epiceno. É. A barata macho, a barata fêmea. Pois seu gênero muda conforme o sexo do animal. Espera aí. É um substantivo epiceno. Tá certo aí. Pois o seu gênero, o gênero muda conforme o sexo do animal. O gênero não muda conforme o sexo, não. É sempre a barata. Aí a gente tem que usar um adjetivo extra. Macho. Vai lá, ficaria como fêmea, vai. A barata fêmea. Macha. O artista é sobrecomum. O artista... não, é comum de 2. É o artista e a artista. São exemplos de sobrecomum, não é comum de 2. Alguém acertou? B. A C tá bem confusa, viu, boy? Porque como a gente está a indivídua,
É comum. Eu respondei. Pra mim não parece estranho não falar em indivíduo. É porque por força de uso, aí vai se acostumando. Mas desacostuma, viu? 14. A mudança de gênero provoca mudança de significado no par. Ou maratonista não muda, ou atleta não muda, ou ginasta não muda, ou capital, letra D.